Era uma segunda-feira comum. João acordou às 6 da manhã, como sempre. Tomou café, se arrumou, pegou as chaves do carro e girou a chave no contato. Nada. Girou de novo. Nada. O carro não ligou. Naquele momento, João não sabia que aquela segunda-feira iria mudar completamente a forma como ele via o dinheiro, porque o problema não era o carro. O problema era que João tinha 35 anos, ganhava R$ 4.500 e não tinha R$ 800 guardados para consertar o carro. E o pior, ele nem entendia como isso era possível. Seja bem-vindo. Hoje vamos contar a história de João. E talvez a história de muita gente que você conhece. João tem 35 anos, trabalha como analista numa empresa de médio porte há 8 anos, casado com a Cláudia, 2 filhos, o Gui de 8 e a Lara de 5. No papel, a vida de João parece razoável. Salário de R$ 4.500, casa própria financiada, carro no nome dele, plano de saúde pela empresa. Mas tem uma coisa que João nunca fala para ninguém. Todo fim de mês, aperta. Não falta comida, não falta luz, não falta escola para criança, mas sobra muito pouco. Às vezes nada. Às vezes o cartão de crédito fecha no limite e João fica torcendo para o mês virar logo. João não é irresponsável. João não é gastador. João simplesmente nunca aprendeu a administrar dinheiro. Na casa onde cresceu, dinheiro era assunto de adulto. Seu pai trabalhava, pagava as contas e o que sobrava? Bem, raramente sobrava alguma coisa. João repetiu o padrão sem perceber. E foi exatamente isso que o colocou parado na garagem numa segunda-feira de manhã, olhando para o carro que não ligava, sem saber o que fazer. João chamou o guincho. R$ 180 só para levar o carro à oficina. O mecânico ligou 2 horas depois. João é o alternador, mas a mão de obra vai dar 950. 950. João ficou em silêncio no telefone por uns 3 segundos que pareceram uma eternidade. Tá bom, pode fazer. Desligou, abriu o aplicativo do banco. Conta corrente, R$ 340, poupança, R$ 0. Cartão de crédito, R$ 2.800 de fatura já lançada para a semana que vem. João ficou olhando para a tela do celular durante um tempo. Aquela sensação que quem já passou conhece bem. Não é desespero. É pior que desespero. É uma mistura de vergonha, confusão e cansaço. Vergonha porque ele ganha bem. Confusão porque não sabe onde o dinheiro foi parar. Cansaço porque aquela não era a primeira vez. Tinha sido o mesmo quando a geladeira quebrou 2 anos atrás. O mesmo quando a Lara precisou de um tratamento dentário que o plano não cobriu. Sempre que um imprevisto aparecia, João se via no zero. E sempre resolvia da mesma forma. Ligou para o irmão. Carlos, me empresta R$ 600 até o dia 5? Tô com um imprevisto aqui. Carlos emprestou como sempre, sem reclamar. Mas João sentiu aquela pontada familiar no peito. Tinha 35 anos e ainda precisava pedir dinheiro emprestado para consertar o próprio carro. Vamos pausar a história do João por um momento, porque o que aconteceu com ele tem um nome e tem uma solução. O que faltou para João se chama fundo de emergência. É um dos conceitos mais simples das finanças pessoais e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. A ideia é direta. É uma reserva de dinheiro guardada especificamente para imprevistos. Não para viagem, não para o presente de aniversário, não para aproveitar uma promoção. Só para emergências. Carro que quebra, geladeira que para, médico que o plano não cobre, demissão inesperada, goteira no teto. A vida real é cheia desses momentos, e quem não está preparado financeiramente para eles, acaba como o João, pedindo emprestado, parcelando ou entrando no cheque especial. Mas quanto guardar? A recomendação mais comum entre especialistas em finanças pessoais é ter entre 3 e 6 meses das suas despesas mensais guardadas. Vamos colocar no contexto do João. As despesas mensais fixas da família dele somam aproximadamente R$ 3.200, financiamento da casa, escola das crianças, mercado, contas de consumo, combustível.
3 meses dessas despesas seria R$ 9.600. 6 meses seria R$ 19.200. Parece muito? Vamos ver como chegar lá. Se João tivesse guardado R$ 300 por mês durante os últimos 3 anos, ele teria hoje R$ 10.800 guardados. R$ 300 por mês, o equivalente a uma saída a menos por mês, um serviço de streaming cancelado, algumas compras por impulso evitadas. $300 por mês que teriam evitado toda aquela situação de vergonha e estresse. E onde guardar esse dinheiro? O fundo de emergência precisa ter 2 características principais: segurança e liquidez. Segurança. O dinheiro não pode estar sujeito a grandes variações de mercado. Não é o lugar para arriscar. Liquidez. Você precisa conseguir acessar esse dinheiro rapidamente quando precisar. De nada adianta ter o dinheiro preso num investimento que demora dias para resgatar quando você precisa pagar o mecânico hoje. Algumas opções adequadas para fundo de emergência: CDB com liquidez diária, oferecido por bancos digitais, geralmente com rendimento de 100% do CDI ou mais. Conta remunerada de bancos digitais, Nubank, Inter, C6 e outros oferecem rendimento automático sobre o saldo em conta. O que você não deve fazer: guardar no colchão, deixar parado na conta corrente sem rendimento ou misturar com o dinheiro do dia a dia. O fundo de emergência não é investimento. Não é para ficar rico. É o seu escudo financeiro. É o que impede que um imprevisto de R$ 950 vire uma crise de meses. É o que impede que você precise ligar para o seu irmão pedindo emprestado. Agora vamos voltar para o João. 3 dias depois, João estava no trabalho na hora do almoço, ainda remoendo a situação, quando seu colega Rafael sentou do lado com o prato. Cara, você tá bem? Tá quieto desde segunda. João contou a história do carro, meia envergonhado. Rafael ouviu tudo e falou uma coisa simples que João nunca esqueceu. João, você não tá mal porque ganha pouco. Você tá mal porque ninguém nunca te ensinou o básico sobre dinheiro. Tem diferença. João ficou em silêncio. Eu passei pela mesma coisa aos 30. Foi meu sogro que me mostrou. Quer que eu te explique o que mudou para mim? Naquele almoço de 40 minutos, Rafael explicou para João o conceito de fundo de emergência. Mostrou no celular quanto tinha guardado. Mostrou onde guardava. Mostrou como tinha chegado lá. João escutou tudo sem falar quase nada. Quando voltaram para o trabalho, João abriu uma planilha no computador. Pela primeira vez na vida, começou a escrever todos os seus gastos mensais. O que ele viu naquela planilha foi desconfortável. R$ 340 em aplicativos e assinaturas que mal usava. R$ 280 em delivery nos últimos 30 dias. R$ 190 em compras pequenas no cartão que ele nem lembrava de ter feito. Quase R$ 800 por mês evaporando em coisas que ele nunca tinha parado para enxergar. João ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois pegou o celular e mandou mensagem para Cláudia. Amor, hoje à noite preciso te mostrar uma coisa. Acho que a gente precisa conversar sobre dinheiro de verdade. João teve uma virada de chave, e agora vamos te mostrar exatamente o caminho que ele seguiu. Porque saber o que é fundo de emergência é uma coisa. Saber como montar um quando o dinheiro é curto é outra. O primeiro passo não é poupar. É parar de perder. Antes de guardar qualquer centavo, João precisava entender para onde o dinheiro estava indo. Assim como ele fez naquela planilha. Anote tudo o que você gasta durante um mês. Tudo. O cafezinho, o estacionamento, a assinatura que você esqueceu que tem. A maioria das pessoas se surpreende quando vê o total. João definiu R$ 200 por mês como meta inicial para o fundo de emergência. Não 500, não 1.000. 200. Por que tão pouco? Porque começar é mais importante que começar grande. Um fundo de R$ 200 já resolve parte dos imprevistos pequenos. E o hábito de guardar é mais valioso que o valor guardado no início. João criou uma transferência automática no banco. Todo dia 5, um dia depois do salário cair, R$ 200 iam automaticamente para uma conta separada no Nubank, rendendo 100% do CDI. Automático, sem depender de força de vontade, sem lembrar todo mês.
O dinheiro sai antes que você sinta a falta dele. 3 meses depois, João revisou o orçamento e conseguiu aumentar para 300 reais. 6 meses depois, estava guardando 400. Em 18 meses, João tinha 5.400 reais guardados. Não era o fundo completo ainda, mas era suficiente para resolver o problema do carro sem precisar ligar para o irmão. Se João mantiver 400 reais por mês durante 24 meses, ele terá 9.600 reais. Praticamente o fundo de emergência completo para a realidade financeira da família dele. 2 anos. 400 por mês. E uma vida completamente diferente diante dos imprevistos. 18 meses depois daquela segunda-feira do carro quebrado, era uma quinta-feira à noite quando a Cláudia entrou em casa com uma expressão preocupada. João, a geladeira parou de gelar. Acho que vai ter que trocar. João foi até a cozinha. Verificou. Ligou para uma assistência técnica. O técnico veio no dia seguinte. Senhor João, o compressor queimou. Para compensar trocar num aparelho desse ano, o senhor compra uma nova pelo mesmo preço. Fica em torno de 1.800 reais. João agradeceu. O técnico foi embora. Cláudia olhou para ele, esperando aquela expressão familiar. A expressão do estresse, da conta que não fecha, do telefone para o irmão. Mas João estava calmo. Pegou o celular, abriu o aplicativo do banco, entrou na conta do fundo de emergência. 5.400 reais disponíveis. Virou para Cláudia e falou: "Tá tranquilo, a gente tem o dinheiro. Vai lá pesquisar o modelo que você quer." Cláudia ficou olhando para ele por alguns segundos. E então fez algo que João não esperava. Chorou. Não de tristeza, de alívio. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. João colocou o braço em volta dela e pensou naquela segunda-feira 18 meses atrás. No guincho, no mecânico, na ligação para o Carlos. E pensou em quanto aqueles 400 reais por mês tinham mudado mais do que a conta bancária. Tinham mudado a paz da família. A história do João, na verdade, é a história de milhões de pessoas no Brasil. Pessoas que acordam cedo, trabalham duro, fazem tudo certo, mas mesmo assim vivem com a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Não porque sejam irresponsáveis, não porque não se esforçam, mas porque ninguém nunca ensinou o básico sobre dinheiro. Educação financeira simplesmente não faz parte da vida da maioria das pessoas. E quando você não aprende a lidar com dinheiro, acaba repetindo os mesmos erros por anos sem perceber. Mas existe uma boa notícia nisso tudo. Aprender a cuidar do dinheiro não é algo complicado. Na verdade, pode ser muito mais simples do que parece. Se você se viu um pouco no João até aqui, comece com uma pergunta muito simples. Se o seu carro quebrasse amanhã, ou surgisse uma despesa inesperada, você teria dinheiro para resolver isso sem precisar pedir emprestado ou parcelar? Se a resposta for não, então você já sabe por onde começar. Escolha um valor, pode ser pequeno, 100, 200, 300 reais. O importante não é o valor, é o hábito. Abra uma conta separada. Programe uma transferência automática para o dia seguinte ao seu salário. E simplesmente comece, porque um fundo de emergência não é apenas sobre dinheiro, é sobre tranquilidade. É sobre nunca mais sentir aquela pontada no peito quando a vida apresenta uma conta inesperada. É sobre poder olhar para a sua família e dizer com segurança: "Fica tranquilo, a gente consegue resolver." E se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque aqui a gente fala sobre dinheiro, mentalidade e decisões que podem mudar completamente o seu futuro financeiro. E muitas dessas coisas, a maioria das pessoas só descobre tarde demais. Nos vemos no próximo vídeo.